Boa tarde, caros ouvintes. Que prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês nessa sexta-feira maravilhosa, último dia, última sexta do mês, né? Mais uma vez aqui falando sobre as constelações familiares. Se você não me conhece ainda, eu sou Alex Nielsen, coach especializado em constelações familiares sistêmicas, segundo Bert Hellinger. E já antes de nós iniciarmos nosso programa, inclusive eu trouxe um tema muito, mas muito bacana, também bastante complexo, bastante delicado, que é o tema sobre as adoções, né? Então, se você já se identifica com esse tema e daqui a pouco quiser entrar no ar aí comigo para conversar um pouco, eu já vou deixar já o telefone da Rádio Mundial para você, que é o 011 3171 0221. Eu vou repetir, 011 3171 0221. Daqui a pouquinho já começo a falar sobre as adoções, né, segundo as constelações familiares, né, pelo ponto de vista das constelações familiares. Mas antes, eu quero aí colocar para vocês, se você, todos os dias eu tenho vídeos novos no YouTube, então é só acessar o meu canal no YouTube, só procurar por Alex Nielsen Constelação, ou só colocar Alex Constelações Familiares que você já vai me encontrar. Acessa lá o meu canal no YouTube, se inscreve, aperta o sininho. Todo dia tem vídeo novo, de 1 a 3 vídeos por dia, gente, de segunda a segunda, sobre constelações familiares, além das lives. No Instagram também, @AlexNielsenOficial, procura lá Alex Nielsen. Nielsen é com N de navio no final. Procura lá que vocês vão me achar também. Todo dia tem alguma informação sobre constelação familiar. E já quero deixar também aqui o meu WhatsApp para você aí ter uma comunicação direta comigo, tá participando da minha lista VIP e também está participando do meu novo grupo no WhatsApp, que é um grupo exclusivo de estudos sobre as constelações familiares, voltado aí para terapeutas, para profissionais, ou então aqueles que querem conhecer mais das constelações familiares. É um grupo totalmente gratuito, é realmente para disseminar esse conhecimento, para as pessoas conhecerem mais essa filosofia. Então é só mandar um WhatsApp para mim pelo 011 98762 3692, vou repetir, 011 98762 3692. Manda um WhatsApp para mim, manda um oi que você vai receber vai ter uma resposta minha de como você se inscrever na lista VIP, de como você entrar nesse grupo. É um grupo muito bacana, já estão aí com quase 150 pessoas nesse grupo, é muito legal e totalmente gratuito para você aprender as filosofias das constelações familiares, compreender mais. E se você for aí terapeuta, psicólogo, já é facilitador, então venha para você compreender outras, trocar experiências, que é isso que enriquece qualquer trabalho, né? Qualquer coisa na nossa vida é a troca de experiências, que isso é muito, muito bom. E vamos lá, hoje eu trouxe um tema muito bacana, também como eu falei no início, um tema um pouco complexo, delicado, mas é um tema que me foi muito procurado essa semana, tanto no grupo, também individualmente, com algumas sessões de constelação que eu facilitei, são as questões das adoções, né? Então, como o meu tempo na rádio o meu tempo é curto aqui na rádio também, nós não temos como nos aprofundar, mas o que eu quero começar é introduzir essa questão das constelações familiares, de como as constelações elas olham para as adoções, tá? Quando nós falamos de adoção, quando nós falamos de filhos adotivos, né? A primeira coisa quando chega para nós um pai, uma mãe, ou até, né, uma pessoa que é um filho adotivo, e muitas vezes a pessoa ela vem com vazio, ela vem perdida, ela vem parece que falta algo no caminho dela. E quando nós identificamos que ela é adotiva, porque ela acaba inclusive falando isso, não só aparece no campo, mas ela fala, nós percebemos que existe a falta de um olhar. E para quem é esse olhar? É o olhar para as origens. Então, quando nós falamos de adoções, quando nós falamos de filhos adotivos, primeiro ponto, os pais adotivos, né? Vamos começar pelos pais adotivos. Os pais que adotaram essa criança, eles têm que começar a olhar para estes pais que deram a vida a essa criança. Isso é um assunto muito conturbado, porque entre algumas pessoas falando, e eu não acho errado, né? Mas pai é quem cria, mãe é quem cria, eu concordo, né? Existe o pai e a mãe que cria, mas existe o pai e a mãe que deu a vida
a essa criança, né? E isso é muito importante ser visto. Quando nós não olhamos para este homem, para esta mulher, né, para esses pais biológicos, nós consequentemente estamos excluindo, e aí estamos infringindo uma das leis, né, que Bert Hellinger nos trouxe, nos encontrou e ressignificou ela, que é a lei do pertencimento, em que diz que tudo e todos fazem parte. Então é muito importante primeiramente, os pais adotivos olharem para esses pais através dessa criança, olhar para esses pais, para esse pai, para essa mãe, independente do que esses pais foram, fizeram ou quais foram as circunstâncias no qual eles deixaram à disposição essa criança. Mas foi a partir deles, a partir desse pai, a partir dessa mãe, é que essa criança veio ao mundo. E também, não só veio ao mundo, como está aí com vocês, né, pais adotivos. Então, quando nós temos essa visão, começamos a enxergar esse pai e mãe biológico, nós como pais adotivos, nós começamos a nos sentir mais leve. Existe uma leveza. E é óbvio que muitas crenças, muitas questões vão entrar em choque, porque como que eu vou olhar para aquele homem, para aquela mulher que deixou essa criança? E é nesse momento que nós temos que tirar todos os julgamentos, né? Excluir esses julgamentos, não pensar os motivos aos quais esses pais biológicos, por que os tomaram, mas sim compreender que eles deram a vida. Eles podiam ter em algum determinado momento, no caso a mãe biológica, ela podia ter em algum determinado momento, ela podia ter tirado essa criança. E se tivesse tirado também, tá tudo bem. Quando a gente fala das constelações, a gente enxerga que tá tudo bem, era o destino. Mas nesse caso, não. E mesmo que essa mãe, desde o início, ela não quisesse ter essa criança, ela permitiu, mesmo que inconscientemente, que essa criança nascesse, que essa criança viesse ao mundo. Os telefones da Rádio Mundial é o 011 3171 0221, eu vou repetir, 011 3171 0221. Então, se você tiver alguma pergunta, quiser conversar comigo a respeito disso, liga aqui na rádio, a gente tem um tempinho para conversar. Voltando, então, quando os pais adotivos fazem isso, e quando eu falo tomar, né, olhar para os pais biológicos, não é bater na porta do pai biológico e falar, olha, obrigado, né, porque às vezes isso nem é possível, nem tem como isso acontecer. Mas o ponto é, através dessa criança, entender que existe um outro sistema familiar ali, existe uma outra família e que esses devem ser olhados, reverenciados e respeitados. E quando eu falo de reverência e respeito, não quer dizer que eu tenho aqui... Tem alguém na linha? Alô? Alô? Boa tarde, quem fala? Elizabeth? Boa tarde, Elizabeth. De onde você fala? Eu falo de Osasco. Osasco, um beijão para Osasco, Elizabeth. Vamos lá. Fale, Elizabeth, qual é a sua questão? A minha pergunta é referente ao aborto. Ok. Porque eu tive um filho, ele faleceu aos 20 anos, num acidente de carro. Só que depois que eu tive ele, eu fiz 3 abortos. Tá. Eu fiz. Ok. Depois disso, eu tive outro filho, que hoje tem 5 anos. Ok. Quando o meu filho morreu, o meu filho de 5 anos tinha 1 ano e 7 meses. Certo. Eu era uma pessoa depressiva, que ficava 3, 4 dias na cama. Ok. E tomava remédios controlados. Certo. Depois que eu tive esse outro filho, de 5 anos, eu parei de tomar os remédios por conta própria. E depois aconteceu o acidente desse meu filho, ele faleceu. E eu tenho muito remorso em relação a esses abortos, né? Okay. E em relação a pensar que meu filho morreu e, tipo, a vida tirou ele de mim porque eu fiz isso. Certo. E eu me culpo muito por isso e eu tento tirar isso de dentro de mim. Entendeu? Ok. Perfeito. Elizabeth, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Você tem mais alguma questão acerca disso ou só isso?
Por conta disso, eu gostaria de saber se isso também tem relação com a vida profissional, pessoal, porque eu me sinto uma pessoa assim que eu tenho muito a dar, eu sou uma pessoa ativa, eu sou uma pessoa que eu tenho um coração, eu me considero ter um coração bom hoje, eu mudei muitas coisas dentro de mim, mas desde então a minha vida, eu nunca consegui sair do lugar. A minha trajetória profissional sempre foi um desastre. Hoje eu me encontro desempregada, um pouco depressiva pela perda do meu filho, e ao mesmo tempo vem todos esses papéis, esses remorsos, as culpas, entendeu? Entendi. Eu quero saber se isso tem alguma relação com tudo isso. Elizabeth, deixa eu te fazer uma pergunta. O pai dessas 5 crianças é o mesmo pai? 5? Não. Que crianças? Tem o primeiro de 20 anos, mais 3 abortos. Não. E mais o que está vivo agora, certo? Isso. Então são Não. São pais diferentes. São pais diferentes, ok. Só para entender. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar e vou responder no ar aqui, ok? Tá bom, muito agradecida. Muito obrigada. Eu que agradeço, Elizabeth. Até mais. Até mais. Bom, vamos lá. A Elizabeth, então, ela teve um primeiro filho com 20 anos de idade, por obra do destino, enfim, por N motivos, esse filho veio a falecer. E era o destino dele. Então, o primeiro passo, Elizabeth, é você olhar para esse filho de 20 anos, e quando eu falo olhar, fecha os olhos e visualiza ele na sua frente, tá? Imagina ele na sua frente e você vai conseguir ter essa visualização. E diga para ele que esse foi o destino dele, que foi difícil, é duro, não é fácil, né? Eu sou pai também, não perdi um filho, mas imagino que não seja fácil perder um filho. Então olhar para ele e dizer que você aceita o destino dele, porque você não tem como voltar isso. E o que é aceitar? É falar para esse primeiro filho aí de 20 anos que faleceu, que você vai honrar a lembrança dele, a morte dele, né? Através da sua vida, através da sua saúde, da sua prosperidade. E, entregue, liberte ele, né? Até você pode usar a frase, né? Eu te liberto e veja como essa imagem vai ficar para você. Esses outros 3 filhos, né? E eu falo filhos porque são filhos. Eles foram inseridos no sistema, né? Quando eu digo no sistema, eles pertencem ao campo, ao seu sistema familiar. Mesmo que você tenha tomado a decisão de abortá-los, e tá tudo bem, porque você os fez, né? Teve essa decisão, porque você naquele momento acreditava que aquilo era o melhor, não só para você, mas principalmente para eles. Inclusive nós chamamos isso até como... Pode também ser aí o que a gente chama de amor cego. Então, inconscientemente, baseado na sua realidade, baseado nas suas crenças, você acreditou que essas atitudes que você tomou de abortar esses 3 filhos era a melhor, porque por N motivos você não conseguiria dar conta disso e talvez não conseguiria dar a vida que esses filhos mereciam perante a sua realidade. Então tá tudo bem, né? Então não se entre nessa culpa, o destino já foi feito. Então, com relação a esses 3 abortos, é você olhar para esses 3 abortos agora também e reincluir eles, né? Porque nós estamos falando de 3, 4, 5 filhos. Então você não tem apenas um filho ou 2 filhos, né? Um faleceu. Você teve um filho que viveu e vingou até os 20 anos e por obra do destino, ele foi embora. Você teve mais 3 abortos, que são 3 filhos que entraram no seu sistema familiar e devem ser olhados e também recolocados como filhos. Você não precisa dar nome a eles, você não precisa ter uma data de aniversário, não precisa disso, mas é olhar, né? E eu falo a mesma coisa, fecha os olhos, olhe para esses 3 possíveis filhos, que eu não sei se você sabia o sexo ou não, enfim, às vezes nem deu tempo para saber, mas olhe para essas 3 crianças e diga: foi o melhor que eu pude, era assim que eu sabia fazer, eu não sabia fazer diferente. É claro que existe todo um contexto, não é só essa frase que vai te ajudar, mas olhe para essas crianças com amor e diga apenas isso: eu agora vejo vocês, eu os reconheço como meus filhos, assim como eu, mãe de vocês, tá? E quando você fizer isso, eu tenho certeza, e você pode fazer isso todo dia, que vai chegar um momento que isso vai, a cada vez mais, vai ficando mais leve, você automaticamente vai ficando mais leve para você, vai ficando mais tranquilo, e você vai entender que isso foi um destino.
não tem como você voltar atrás, não adianta você se remoer. Eu sei que o remorso, a culpa é muito grande, mas a partir do momento que você faz esse movimento, você já vai com certeza ter muito alívio perante a isso. E esse último filho, né, esse quinto filho aí, né, que agora, se não me engano, você falou que tem 5 anos, né, olhar para ele e dizer para ele: você não é o meu primeiro filho, você não é o meu segundo filho, você é o meu quinto filho. Tá? E eu agora te coloco no lugar de quinto filho e não de segundo filho, né? Porque aí você já estaria, obviamente, está contando o primeiro filho aí que morreu, faleceu aí com 20 anos. Mas depois desse primeiro filho de 20 anos veio mais 3. Então ele é o quinto filho, ele ainda é o caçula, mas o quinto. E quando você faz isso, mesmo que de uma forma de brincadeira, numa historinha que você conte para ele, mesmo que racionalmente ele não compreenda naquele momento, ele vai entender. Inconscientemente, aquela criança vai tomar aquilo. E diga para olhar para o seu filho também, né? Às vezes não precisa ser tete a tete, você pode fechar os olhos também e diga: meu filho, né? Esse que está vivo hoje, de 5 anos, e fala: essa é a história da mamãe e do papai ou dos pais anteriores. Mas essa é a história da mamãe. Pode deixar que eu carrego isso, eu fico com isso. Por quê? Normalmente essa criança de 5 anos, ela pode, não é uma regra, ela pode tender a carregar, a querer carregar essa dor por você, por amor. Porque o filho, independente da idade, se ele conhece ou não, né, os pais, isso aí eu inclusive falo aí, né, do tema de hoje, da adoção, eles têm um amor incondicional por essa mãe. E eles sempre vão fazer tudo, mesmo que inconsciente, para não ver a mãe sofrer e também o pai sofrer, né? Principalmente a mãe. A ligação com a mãe, a ligação dos dois é forte, mas com a mãe sempre é mais forte. Então, assim, é a dica que eu dou para você, né? Então, não entre nessa culpa. E com certeza, você fazendo esse movimento, olhando, né? Aceitando a partida desse primeiro filho, olhando para esses 3 abortos e incluindo eles dentro de você, né? Como também pertencentes, como também filhos que não vingaram, tá? E olhando para esse último filho, que é o quinto, e colocando ele no lugar, você conseguindo fazer esse movimento de libertação, de olhar com amor para eles e compreender que esse foi o destino, consequentemente você vai ter mais força para lidar profissionalmente na sua vida, né? Com as suas questões profissionais. Porque não quer dizer que é só isso, mas também olha quanta carga, né? Quanto peso você não está carregando aí em cima de você. A culpa, o remorso, enfim, uma série de coisas. E esse peso também, né? Ele não é só seu. Ele também é do pai dessas crianças aí, né? Do primeiro e dos 3 filhos, e também aí do terceiro com relação ao terceiro. O terceiro não, perdão, o quinto filho. Então, não carregue tudo sozinha, mas olhe com amor para isso, né? Esse foi o destino e era o que você sabia e podia fazer naquele momento. Então fique tranquila, faça esse movimento que eu tenho certeza que vai aliviar muito, muito. Obrigado, Elizabeth. Bom, continuando aqui o nosso tema, e também o aborto também faz parte, né? A gente está falando de filhos, então tudo faz parte. Então, muito obrigado aí pela pergunta. Realmente ela é muito condizente com o tema também. Mas a gente está na reta final do programa, e o que eu quero passar para vocês é o seguinte, né? Com relação ao aborto, para a gente não estender muito. Os pais, tá? Como eu falei, os pais adotivos, eles devem olhar para os pais biológicos e aceitarem que esses pais biológicos existem. Ok, pronto. Se possível, né, sempre falar a verdade, né? Falar a verdade para essa criança, né? Sempre a verdade, ela sempre vai prevalecer. Então, também falar a verdade para essa criança e mostrar a essa criança, olha, antes de nós aqui, houve um pai e houve uma mãe que deu vida a você. Porque senão essa criança, ela tende a crescer e aí na sua adolescência, na sua vida adulta, ela vai sentir um vazio e ela entra até, inclusive, no que a gente chama de amor interrompido, ou seja, não tem o amor, não tem o fluxo de amor com a mãe. Não importa quem essa mãe foi, o que ela fez, mas ela deu a vida a ele, é o máximo que ela podia. Ela fez, que foi a dar a vida a ele. O que os pais dão depois da vida é secundário, não é menos importante, mas é secundário, porque o principal é a vida que o pai e a mãe nos deram. Então, quando existe esse movimento, a relação desse filho adotivo
desse filho com os pais adotivos, ela tende a ficar muito mais leve, muito mais tranquila. Inclusive você vê, eu já cuidei de casos em que a criança era muito agitada, ou então ela ia muito mal na escola, ia muito, muito mal em tudo, e ela não conseguia se adequar a nada, parece que ela não se encaixava a nada. E quando nós fizemos uma constelação familiar e foi colocado na constelação, né, essa criança, e ela pôde ver, então, os pais, ela já sabia que era adotada, a criança, e ela pôde ver os pais biológicos e olhar para eles, né, com amor, e o amor que eu digo não é o amor, ai papai, agora eu amo você, vem cá, não, é aceitar que aquele homem e aquela mulher deram uma vida a ele, criança, né, e isso já traz uma libertação, um alívio muito grande. Então, quando nós falamos também em tomar e aceitar, eu já comecei a falar no início, não quer dizer que eu tenha que pegar no colo, que eu tenha que ir lá e conviver, né? A gente sempre fala, tomar pai, tomar mãe, aceitar pai, aceitar mãe, não quer dizer que eu tenha que amar e conviver com aquele, porque às vezes não é possível isso acontecer. Às vezes, aí como no caso estamos falando de pais, você tem pais que realmente são às vezes é complicado você lidar com a pessoa, né? Por gênio, enfim, por um N tipo de atitudes e padrões que a pessoa segue. Às vezes a pessoa não está disponível, realmente. Às vezes a pessoa morreu, o pai, a mãe morreu. Então, tomar não quer dizer que a pessoa tem que estar viva e você tem que estar lá, olhar para a pessoa. Mas é incluir ela dentro de você, aceitar dentro de você. E a criança, quando ela consegue olhar para os pais adotivos e perceber que antes desses pais adotivos houve aí pais biológicos que deram a vida a ela, para ela fica mais leve também, porque ela passa a entender a sua origem. Ela passa a entender e compreender da onde veio. E não é só uma questão de compreensão racional. Existe uma compreensão inconsciente. Ela se sente no lugar dela. Ela se sente no caminho dela, ela sente que agora ela tem direção. Porque para tomar força na vida, ela vai precisar também olhar para esse pai, para essa mãe em algum momento. Ela vai precisar tomar isso. Alguns fazem isso de forma até inconsciente, né? E olham para esse pai e essa mãe e já têm essa compreensão. Mas muitos ainda não. E quando existe esse procedimento, né, do filho olhar para os pais biológicos e principalmente os pais adotivos olharem para os pais biológicos, quando existe essa humildade, né, e o pai adotivo, ele sai da posição, né, de superior, de maior, porque na grande maioria é isso que acontece, e é totalmente compreensível, né? O pai que adota, o pai e a mãe que é adotivo, ele olha para aquele pai e mãe biológico e se sente superior a eles, no sentido que, olha, o que você não fez por eles, eu estou fazendo. E aqueles pais biológicos, eles não estão com a criança, aí tem N motivos, eu também não estou eximindo eles de culpa, né, porque a gente também não sabe o contexto, mas não foi possível estar ali. E você que é pai adotivo, pai e mãe adotivo, olha a bênção que você teve graças a esse pai e mãe biológico. É claro que nós sabemos que ainda, né, nós temos muitas crianças que ainda estão buscando lares adotivos, enfim, mas cada um dentro do seu destino. Então, quando você, pai adotivo, pai e mãe adotivo, olha para aquele pai e mãe biológicos e se coloca no mesmo lugar que eu digo assim, olha que eles vieram primeiro, que para aquela criança que você adotou, que hoje você chama de filho, ama e cuida como filho, como se fosse um filho biológico seu, antes de você, eles vieram. Então, quando você respeita essa hierarquia, que eles vieram primeiro, quando você inclui eles, no sentido de pertencimento, de incluir, né, de fazer com que eles pertençam ao seu sistema também, né, e aceitar que essa criança, ela tem todo um sistema atrás dela, e quando eu falo todo um sistema, é pai, mãe, avós, bisavós e assim por diante, tudo fica muito mais harmônico, muito, muito mais harmônico, né? Olha, pessoal, eu gostaria de falar horas e horas sobre isso. Eu vou até, semana que vem, vou fazer uma live falando sobre isso aqui, porque realmente é um assunto que tem muito, muito conteúdo, né? E muitas dúvidas, porque normalmente os pais e quem olha de fora, às vezes não tem essa compreensão, vai ver, pô, mas olha o que eu fiz, olha tudo que eu fiz, eu adotei, eu cuidei, eu criei, e o filho age assim comigo? Será que ele não percebe tudo que eu fiz?
e aquela criança, aquele filho, ele não percebe. Não é que ele não percebe, ele até reconhece, ele reconhece. Só que inconscientemente existe algo que falta nele, e esse algo que falta é esse pai e essa mãe que devem ser incluídos na criança e incluídos no pai biológico. Se você quer saber mais sobre esses assuntos, ou então se inteirar mais, faça parte do meu grupo de estudos no WhatsApp. É um grupo totalmente gratuito, sabe, no qual eu coordeno, no qual nós trocamos experiências. São mais de 150 pessoas já que estão no grupo, então é só mandar um WhatsApp para mim pelo 011 98762 3692. Vou repetir para você entrar no WhatsApp aí comigo, 011 98762 3692. Entra, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá certo? Bom, para nós finalizarmos aqui, até porque eu acho que eu já extrapolei o tempo. Tem quanto tempo? Mais um minutinho. Então eu vou correr aqui. Eu quero deixar um abraço muito, muito grande para as duas turmas de formação que estão em andamento, que a última vez eu não deixei um abraço, brigaram comigo. Então um beijão para todos vocês das minhas turmas de formação em constelação familiar. Pro Grupo Campo, que é esse grupo do WhatsApp, são pessoas maravilhosas, lindas, tá? Pro pessoal da Tenda Espiritual Caminhos da Luz, inclusive nessa segunda-feira, às 8 horas da noite, eu vou estar conduzindo um grupo de constelação familiar beneficente na tenda, então, lá em Bragança Paulista. Então, entra no meu WhatsApp, no meu Facebook e no meu Instagram, que você vai ter mais informações. E não posso deixar aqui de deixar o meu abraço, né, para toda a equipe da Rádio Mundial, pro Jean, Toninho, né, pra Samira, tá? Pro Marcelo e Marta Nogueira, para a Escola Técnica Madre Paulina. Inclusive, se você está procurando cursos técnicos na área de administração, enfermagem, enfim, cursos muito bons de alta qualidade, procura a Escola Técnica Madre Paulina. Você que é da região de Bragança Paulista, o telefone é 011 4035 3344. Agradecer imensamente a Advocacia Cláudia Estela. Então você encontra eles também pelo telefone 011 4034 3990. Ótimos profissionais, competentes ao extremo. E não posso deixar um beijo aqui para minha esposa maravilhosa, para os meus filhos Luiz e Iris, para os meus pais, para minha irmã e para todo mundo que nos escuta, minha família que está no Uruguai, que está por aí, aqueles que eu não conheço. Um beijão para todo mundo, porque eu os reconheço, eu os vejo, como eu incluo vocês também. Um beijão para vocês e até o próximo programa.